Mensagem de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Tumulto exercitado por Demétrio. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse-lhe: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Né? O povo ainda estava sem saber, sem entender. Perguntou então: Em que sois batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto era Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava línguas e profetizava. Oh, glória a Deus! E este era, ao todo, uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou sabiamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo acerca do reino de Deus, né? Louvado é o nome do Senhor. Hoje tá um calor, meus irmãos, mas amém, glória a Deus, aleluias. Mas como alguns deles se endurecesse e não obedecesse, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, e assim os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços, aventais, levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Glória a Deus, aleluia, né? Hoje nós não precisamos da idolatria, nós precisamos crer no Espírito Santo de Deus e na nossa obediência, porque eu estou aqui em Itaiá, mas o Espírito Santo e a palavra de Deus vai em qualquer lugar que a gente enviar. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Esconjuro vós por Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, hoje em dia, meus irmãos, qualquer um acha que pode expulsar espírito maligno, mas a gente só consegue se a gente viver em união com o Espírito Santo de Deus. É jejum, joelho e oração e obediência, né? Porque até os espíritos malignos não conhecem quem tem intimidade com o Senhor e quem não tem. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quer dizer, Paulo, né, perseguia a igreja, mas quando o Senhor Jesus chamou ele, que deixou ele cego 3 dias, e perguntou por que ele perseguia as igrejas, ele teve que crer. Foi no vale, é igual Jonas. Jonas, para aprender a ser obediente, ele passou 3 dias dentro de uma baleia, de uma barriga de um peixe, né? E o povo pensa que é só pregar o evangélico, não. É crer no que prega, aleluia, glória a Deus. Como todos já me conhecem e sabem, vivo do meu testemunho
e vivo da minha intimidade, que é com o Espírito Santo do Senhor Jesus. E saltando neles, um homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de dois por mais do que eles, de tal maneira que nos feridos fugiam daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Oh, glória a Deus, aleluias! E muitos dos que tinham crido vinha confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que o seguiam antes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feito conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Quer dizer, antes de Paulo chegar com aquela sabedoria, né? Eles acreditavam em coisas que Deus não criou. Acreditavam na deusa Diana. Hoje não é diferenciado, não. Hoje o povo acredita em Nossa Senhora Aparecida, que ela não pode fazer nada, que é uma imagem feita por mão de homem. É santo A, é santo B, mas não querem crer que o único que salva, cura e liberta é Jesus. Ninguém pode passar na frente se não for por meio de Jesus Cristo. Não adianta inchar, não adianta se aborrecer, porque o Senhor Jeová vai provar que o único que pode curar, salvar, libertar, o único que fez os céus e a terra, é o poderoso. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passado pela Macedônia e pela Cária, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também a Roma. Importa-me ver também a Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o servia, Timóteo, Erastus, ficou ele por alguns tempos na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ouvir da prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, né? Já estava indo de encontro à sabedoria de Paulo. E bem vê e ouve que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se faz com as mãos, né? Eles achavam que eram os deuses, mas era Deus poderoso que usava Paulo ousadamente, né? Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Quer dizer, temia, né? Que hoje a nossa nação, eles preferem acreditar em qualquer coisa para não ser obediente à verdade, né? Na mentira, na enganação. Mas vamos voltar, Israel, para o Senhor. Eu, nesse momento, estou com meu joelho dobrado para pregar a palavra, que é o pão que desce do céu e dá a vida àquele que crê, né? Muitos estão orando contra, achando que vai prevalecer. Não estou falando mentira, não.
Não existe religiões, existe, a gente crê no poder de Deus. O homem foi quem criou várias religiões para se distanciar do Senhor, para que não ouça com o ouvido e veja com seus olhos e seja curada pelo poder de Deus. Se hoje eu estou aqui, meus irmãos, como eu disse, eu já fui escrava de Satanás, recebi esses demônios no meu corpo. Hoje eu tenho uma irmã que tinha tudo, hoje não tem nada, por causa desses demônios que rompeu tudo, tomou tudo e espalhou tudo. Mas eu creio que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus há de dar a saúde dela perfeita e restituir tudo aquilo que ela perdeu. Por quê? Porque se entregou às imagens de escultura, a santos, que o único santo é Jesus Cristo, para poder distanciar do poder de Deus. Nós temos que se voltar ao Senhor, é pedir, é orar, entrar dentro do nosso quarto e pedir ao Senhor e confessar os nossos pecados, deixar os maus caminhos. Tem gente que faz aliança com os demônios e acha que não tem preço. Tem preço. Tem gente que conhece o caminho do Senhor e retrocede e volta para trás. Mas quem faz isso, Deus não se agrada, não. O mundo só tem ilusão. E muitos estão achando que vai chegar em algum lugar. Não vai, não. Porque o Senhor está voltando. E ouvindo, encheram-se de ira, clamando, dizendo, grande é a Diana de Efésio. Quer dizer, grande é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Rio de Janeiro é aquele santo lá, né? O Cristo Redentor, que as pessoas acham que tocando vai ser abençoado. Não. É olhando para o céu, porque o nosso socorro vem do alto. O Senhor falou que colocaria discípulos sábios que ia perseguir esse povo ruim de cidade em cidade. Não sou de igreja, não tenho pastor, porque meu pastor é Jesus Cristo, minha igreja é minha Bíblia, e todo dia eu peço a Deus que me dê sabedoria na palavra de Deus. E encheu-se de confusão toda a cidade. Unimos, correram ao teatros, arrebatando a Galho e a Aristarco, macedônios, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, e lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. E uns, pois, clamava de uma maneira e outro de outro, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam o por causa se tinham ajuntado. Um acreditava na tal da deusa Diana e o outro acreditava no nosso Senhor Jesus Cristo pregado por Paulo, né? E então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo o judeu para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todo uniãomente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios, querendo afrontar o Deus vivo como muitos, principalmente nessa comunidade. Tem pessoas aqui que, se pudesse, só olha para mim porque tem olho na cara, mas eu não posso fazer nada. A palavra tem que ser pregada, porque se hoje Deus me recolher, a palavra da verdade foi pregada. Não é a igreja que vai salvar e nem pregador, não. É você ouvir a palavra do Senhor e colocar em ação. E então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Quer dizer, né? Muitos acreditam em Maria, passa na frente. Maria só foi agraciada, meus irmãos, para trazer o Filho de Deus, para trazer sobre essa terra, sobre o mundo, a salvação.
Maria se tornou uma pessoa normal, igual a gente, teve outros filhos. Hoje, quem pode interceder por nós é só Jesus Cristo, o único que cura, que salva, que liberta. Só quem pode fazer milagre é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o homem quer dar honra à criatura, mas não quer dar ao Criador. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu Pai. Ora, não podendo isso ser contraditando, convém que vós apliqueis e nada faceis temerariamente, porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrilegos, nem blasfemam da vossa deusas. Porque estes homens que aqui trouxeste nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusas, mas se Demétrio, os artifícios que estão com ele, tem alguma coisa contra alguém, a audiência, a procônsules, que se acuse uns aos outros, e se alguma outra coisa demandais a vingar-se em legítimo ajuntamento, na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu o juntamento, né? Hoje, para a gente pregar o evangelho, pregar a verdade, nós corre perigo. Porque as pessoas querem botar em nossa mente aquilo que eles criou, né? Porque uma imagem, ela não sai do lugar para salvar ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, sim. E aqui Paulo fala de uma viagem, né? Missionária que ele tinha que fazer. Eu creio e tomo posse. Que o Senhor não vai me deixar só nesse lugar aqui, não. Eu estou nessa cidade não pela minha vontade, mas pelo querer do Senhor Jesus Cristo. Para quem me conheceu quando eu era pequena e tinha o problema, louvado é o nome do Senhor, como eu disse, vivo do meu testemunho. A palavra que eu prego não é minha, é do Senhor. Eu prego aquilo que o Senhor me manda. Essa palavra veio na meia-noite. Só que como aqui é muito escuro, não deu para postar. Estou postando hoje, né? Então, a palavra de Deus, para a gente pregar, a gente tem que ser escolhido, porque nem todo tem espírito de ministradores. Porque o Senhor fala, melhor que meus filhos não me conhecessem do que me conhecer e me abandonar. Nós somos o templo do Senhor. Se nós destruir o templo dele, ele também vai destruir. Não adianta a gente deixar pela vaidade. Não adianta a gente conhecer a palavra de Deus e viver na prostituição, na mentira, na blasfema, né? Apoiando tudo aquilo que se chama corrupção, né? Porque a palavra de Deus é santidade, sede santo, porque quem te chamou é santo, né? Que Deus abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.